E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o pessoal do 8º ano aí da Escola Kaique. Esse é o bloco 15, que tem como título Conceitos Básicos de Estatística. Lembrando que esses vídeos são elaborados para alunos da Universidade Estadual de Santa Cruz, que sou eu, Alexandre, Fabiano e Nádia Guimarães. A gente trabalha juntamente aí com a Semira, com o programa Residência Pedagógica. Então vamos lá iniciar nosso conteúdo. Você sabia que a estatística é utilizada para poder elaborar os gráficos das eleições? Todos aqueles gráficos que aparecem na TV, que vocês veem no jornal, eles são elaborados a partir de conceitos de estatística, de amostragem, de muita coisa que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje. Para a gente ter um gráfico como esse aqui, é utilizado muitos conceitos que nós vamos aprender hoje nessa aula, certo? Quem quer vir aprender comigo, vamos lá. Aqui está meio que um mapa mental de tudo que a gente vai estudar hoje. Se você quiser, você pode bater um print aí para poder guardar para depois. A gente vai estudar um pouco sobre cada um desses conceitos aqui que estão nessa imagem. Vamos lá. População é o primeiro conceito. População é o conjunto de elementos que queremos pesquisar e apresentar alguma característica em comum. Ou seja, a gente tem aqui um conjunto de pessoas e a gente poderia estudar algumas características que eles possuem aqui nessa imagem, certo? Vamos para o próximo. Amostra. Amostra é um subconjunto, uma parte da população, que apresenta as mesmas características da população. Ou seja, nós temos uma população maior, a gente vai extrair uma amostra dessa população para poder analisar. Nós temos a população e a amostra aqui. Então, nós temos também as variáveis, que são características que estão sendo analisadas em uma amostra ou em uma população, que podem assumir valores numéricos e não numéricos. Existem dois tipos de variáveis: as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas, que a gente também vai ver hoje. Vamos nessa. Primeiramente, vamos falar sobre variável qualitativa, certo? Que são as características que não possuem valores numéricos. São definidas por categorias ou atributos, classificando os objetos, indivíduos, e existem dois tipos de variáveis qualitativas. A primeira é a nominal, que não requer ordenações nas categorias, ou seja, a gente pode dar um exemplo aqui de cor dos olhos ou de cor da pele. Esse tipo de dado não precisa de ordenação. E o segundo tipo são as ordinais. Essas sim precisam de ordenação entre as categorias. Um exemplo disso são os meses do ano, né? Que eles seguem uma ordem e nós precisamos estar sempre atentos a essa ordem. Passando agora para a variável quantitativa. A variável quantitativa, elas são utilizadas para destacar e utilizar números para demonstrar resultados, sendo classificadas em contínuas e discretas. As contínuas representam resultados de medições através de algum instrumento matemático, podendo assumir valores decimais. Um exemplo disso é o relógio. O relógio, ele tem aqui, cada um tem seu horário e ela é uma variável quantitativa contínua. E também temos a discreta, que pode ser contada e em geral são apresentadas por números inteiros. Um exemplo disso são o número de filhos de uma pessoa. Ela nunca vai ter um filho e meio. Geralmente elas têm 1, 2 ou mais filhos, que quer dizer que são números inteiros. Também tem a organização de dados. Para organizar os dados obtidos por meio de uma pesquisa, podemos construir tabelas e gráficos. O tipo de tabela e de gráfico que vamos utilizar depende da variável que está sendo analisada. Aqui nós temos vários modelos de gráficos que podem ser utilizados para organizar esses dados que a gente obtém aí, né, na nossa pesquisa. Agora vamos falar das frequências. Existem dois tipos de frequências. A primeira é a absoluta, que é o número de vezes que o elemento aparece na amostra ou em um intervalo de amostras. Ou seja, nessa imagem aqui eu poderia analisar quantos bonequinhos usam a camisa vermelha. E nisso a gente vai ter uma frequência absoluta. Vamos contar aqui. Esse usa vermelha 1,
2, 3, 4, 5. 5 bonequinhos usam a camisa vermelha. Isso seria um valor da frequência absoluta dessa imagem, certo? E o outro tipo de frequência é a frequência relativa, que é a porcentagem da frequência de cada elemento ou intervalo da amostra. Agora eu vou fazer com vocês uma atividade que está no bloco de atividades que vocês vão receber nas suas casas, certo? A gente vai analisar cada tabela dessa e saber qual tipo de variável está sendo estudado em cada uma dessas pesquisas, né? Aqui nós temos a primeira tabela que fala sobre o esporte preferido dos alunos do 8º ano. Aqui nós temos a coluna de esportes, nós temos futebol, vôlei e basquete. Nós temos a frequência absoluta e nós temos a frequência relativa. Na segunda tabela, nós temos o número de filhos dos funcionários do CAIC. Nós temos aqui os números de filhos, né? 0, 1, 2, 3. Nós temos aqui a coluna de frequência absoluta e a coluna de frequência relativa. Vamos ver a questão. Qual o tipo de variável estudada em cada uma das pesquisas representadas na tabela? Vamos começar aqui com a tabela verde. Ele nos dá aqui o esporte, pode ser futebol, vôlei ou basquete. Bom, observando isso, eu posso perceber que ela é uma variável qualitativa. Ela é ordenada por categoria, certo? Nós temos o esporte aqui e dentro do esporte existe o futebol, existe o vôlei e existe o basquete. E ela é uma variável qualitativa nominal, porque não requer ordenação nesses dados que a gente tem, pois, como eu disse, ele é por categoria. Olhando a tabela 2, onde fala dos números de filhos dos funcionários do CAIC, nós temos aqui os números de filhos, como eu já disse, né? A tabela está todinha aqui. E nós podemos observar que a variável estudada nessa pesquisa é a variável quantitativa, certo? Porque existem números aqui e com esses números nós obteremos um resultado. E elas são variáveis quantitativas discretas, pelo fato de que elas são representadas por números inteiros. Como eu disse antes, né? Uma pessoa não pode ter 1,5 filho ou 2,5 filhos. Ela vai ter 1 filho, 2 filhos ou nenhum filho. E com isso nós temos a resposta aqui. Agora, um desafio para vocês. Façam uma pesquisa com a sua família para saber qual refeição eles mais gostam. O café da manhã, o almoço e a janta. Vocês podem ligar para tios, primos, avós, etc. Não precisa encontrá-los pessoalmente. Com os dados em mãos, construam uma tabela e responda a pergunta da pesquisa. Vocês vão olhar aí as tabelinhas que eu mostrei para vocês e vão fazer isso com os dados que vocês vão recolher sobre a refeição que sua família mais gosta. Então é isso, pessoal. A aula de hoje só foi isso, uma aula rapidinha. Tchau, tchau e tamo junto.